Tudo bem, agora com o microfone aberto fica melhor. Viva, viva. Muito bem. Então, acho que estamos aqui já com 35 participantes, as pessoas muito pontuais hoje, estão descansadas depois do feriado. Muito bem. Eu acho que agora já podemos seguir, né, Duda, no nosso caminho pelas estruturas de formação desse livro, só um tiquinho famoso, né? Então, acho que a Isso. gente, a gente pode seguir a nossa aula depois da belíssima introdução que você apresentou na primeira. Então vamos Então lá, vamos por lá. favor, a palavra é sua. Eu vou Joia. só Então vamos desligar os lá para todo microfones. mundo. Formalmente, Desculpe, boa tarde. Duda, eu vou te interromper só para eu Fique à poder vontade. colocar todos no mudo antes da gente começar, para a gente ter uma aula mais tranquila. Com licença a todos, eu vou colocá-los no mudo a partir de agora. E eu vou pedir para você, Duda, abrir o seu microfone. Agora Já sim estou aqui. podemos. Viva, vamos Pronto. nessa. Vamos lá. Deixa eu já colocar ela aqui também. Então, hoje, aula 2, finalmente adentraremos o famoso livro, a famosa Bíblia, né? E vou começar pelo começo da Bíblia cristã e a parte central da Bíblia judaica, que é a chamada Torá, né, para os judeus. E quando eu digo que ela é central para os judeus, o que eu quero dizer com isso? Que ali está contida a chamada lei, que é exatamente o que significa Torá, né? Quer dizer, é lei no sentido de pressuposto legal, né, assim, jurídico, mas é mais do que isso. A ideia também do ensinamento, daquilo pelo qual você deve se pautar. Então, para os judeus, o Velho Testamento tem os mesmíssimos livros, a gente viu isso que tem na Bíblia dos cristãos, é o mesmíssimo texto, mas organizado de uma forma ligeiramente diferente. Isso porque lá atrás, esses livros todos que compõem o Antigo Testamento eram considerados livros soltos. E eles foram agrupados em volumes diferentes. Essa chamada Torá, para os cristãos, você pode falar Torá também, não tem problema, mas a gente chama de Pentateuco. Né? Quer dizer, e aí o nome Pentateuco é grego, penta é fácil, né? Quer dizer, o Brasil é pentacampeão no futebol, tem o pentágono, tem pentagrama, tem várias coisas com 5 que a gente lembra com isso. Agora, o que é teuco? Né? Essa é uma etimologia que não é muito direta. Teuco tem a ver com um cilindro, provavelmente usado para colocar o papiro ou a escritura no formato de rolo, de pergaminho dentro. Né? Então, traduzindo por aproximação de sentido, são os 5 livros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia dos cristãos. E aí que eu falei que é diferente. Se para os judeus ela é o centro sobre o qual todos os outros escritos revolvem, né? Quer dizer, ela é a lei, né? O conjunto de leis, para os cristãos, ela também é a base de uma lei, mas ela é a base de uma primeira lei, né? Porque para os cristãos tem a vinda de Cristo, que de alguma forma confirma esse Antigo Testamento, mas ele renova, ele reafirma um pacto com Deus. Né? Então muda um pouquinho a cara das coisas. Além disso, tem um outro jogo. A gente começou a chover, o que não chovia aqui em Campinas, sei lá, há meses, meses. Quando chove assim, às vezes vai embora a força aqui em casa. Eu moro meio na roça, né? Eu não moro, eu me escondo. Se cair, peço a paciência de vocês, 2 minutos, é só o tempo de eu ligar o laptop que está aqui do lado, plugar no 4G e eu volto para a aula, tá bom? Dá, não vamos ficar sem. Mas vamos pedir para Tlaloc, o deus da chuva asteca, que nos conceda uma aula tranquila. Bom, aí o que acontece? Esses 5 primeiros textos, então, para os cristãos, eles têm não só eles são um centro de um outro mais importante, mas eles são colocados sempre no início da Bíblia, né? Do Gênesis ao Deuteronômio. Hoje a gente vai falar do Gênesis, basicamente, do comecinho do Êxodo. Eu não vou conseguir passar muito disso, eu imagino. Aí o que me interessa para a gente ali? Que para os cristãos, então, tem uma lógica temporal que quase que se repete quase não, ele se repete no Novo Testamento. Então, é o princípio, que conta o passado, é a Torá. Né? Daí você tem ali a fase dos reis,
que seria o presente, e depois você tem a fase dos profetas, que falam do futuro. Anunciam a chegada de um Messias, ou de uma nova vida, de um libertador, ou qualquer coisa que vai. Né? E aí, no Novo Testamento, isso repete. O passado, que é a vida de Jesus, que a gente sabe que já morreu, o presente, que é o ato dos apóstolos, as cartas, e o futuro com o Apocalipse. A gente sabe o final do mundo. Então, essa ideia de passado, presente e futuro dá uma lógica à Bíblia cristã, que é temporal, que não existe na Bíblia dos judeus, quer dizer, na Tanakh, no Velho Testamento lá judaico. Então, aí tem uma diferença de leitura, mas o texto é o mesmo, tá bom? E, grosso modo, a tradição diz que esse Pentateuco, a Torá, foi escrita por Moisés, que é abaixo de Deus, certamente, mas na Terra, a figura central dessa narrativa, dessa primeira narrativa. Para os judeus, em especial, é um divisor de águas. Né? E aí a passagem do Êxodo, que é a libertação do Egito, a chegada em Canaã, aquilo é a coisa mais mencionada em toda a Bíblia. Inclusive no Novo Testamento é muito mencionado. Então é o episódio central. Né? Foi ele que escreveu? Bom, talvez ele não tenha existido. Né? Não há provas concretas da existência de Moisés, a não ser a Bíblia. E ainda que tenha existido um homem chamado Moisés, certamente não foi ele quem escreveu tudo isso. Pode ter sido inspirado por ele, aí vai, mas como a gente viu, foi escrito de 500 a 1000 anos depois da possível existência dessa figura. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que é atribuída a Moisés. Se alguém for muito religioso, no sentido muito ortodoxo, não vai concordar comigo. Fala, não, é dele. Mas é aquela história que eu falei para vocês na primeira aula. Prove. Ele não consegue provar que eu estou errado. Eu consigo provar que ele está errado. Mas eu jamais faria isso. Deixa ele lá acreditar nisso, não tem problema. Não incomode ninguém se a pessoa falar que ela acredita nisso. Né? Que bom. Agora, o importante é mostrar para vocês que não é bem assim. E eu vou começar mostrando para vocês como é bonito, na verdade. É uma costura de tradições do norte de Israel com o sul de Israel, principalmente com o sul de Israel. Os principais textos vêm do sul. E aí a gente percebe isso, porque existem, na verdade, são 4 vozes, pelo menos, dentro do Pentateuco, dentro, na verdade, de todo o Antigo Testamento. Eu quero dizer com vozes. São tradições, então falei uma tradição do sul, uma tradição do norte, uma tradição de sacerdotes, aliás, 2 tradições de sacerdotes também, uma provavelmente ligada ao sul, outra provavelmente ligada ao norte. As outras são mais, não são vozes sacerdotais, não são vozes que estão falando de... Mas essas vozes sacerdotais eu vou falar no nosso próximo encontro. Hoje eu quero falar das 2 que a gente consegue encontrar logo na primeira página da Bíblia. Se você ler com calma a primeira, a segunda página da Bíblia, você já vai encontrar. Que é a chamada tradição, voz ou fonte, tanto faz, eloísta, que é aquela que se refere a Deus como El ou Elohim, né? Então chama Deus desse jeito. E a tradição javista, que chama Deus de Yahvé, Javé. Né? A rigor, essa figura que não deveria ter nome, é o Deus que é o Deus que não precisa ter nome, é o Deus. Mas ainda assim, quando eu quero me referir a ele, aquele que é difícil de nomear, se escreve um acrônimo que dá para entender como Yahvé, Javé. E elas são muito diferentes. Elas são 2 textos completamente distintos às vezes. Então, o que aconteceu, Duda, para que isso ocorresse? A gente percebe que essa é uma tradição oral, são muitas histórias que o povo, porque veja, quando eu falo povo judaico, são tribos, são pessoas completamente diferentes, com tradições distintas, que contavam histórias similares ou com um fundo comum, e que aí quando chega ali por volta do exílio da Babilônia, da época do Segundo Templo, ou qualquer coisa que o valha, a gente nunca vai ter certeza disso, mas mais ou menos é possível dizer entre o século VI e o século IV antes de Cristo, resolvem dar a versão final para essa coisa. E aí eles vão costurar tradições, costurar vozes. É isso que eu estou querendo que a gente entenda. Tá? E aí quem fez o copydesk, como se fala no mundo editorial disso, acabou não eliminando as diferenças. Você percebe que essa costura ficou ali, talvez para agradar todo mundo que compunha aquilo. Antes de mostrar isso no texto, eu quero que vocês percebam que isso é uma tradição religiosa sem problema algum. Não invalida o texto nem para quem acredita. Muito antes, pelo contrário. E aí vou falar de mim um pouco, né? Eu vim de uma família que é a Reforma Protestante encarnada. Então, a família do meu pai
Meus avós vieram da Espanha, muito pequenos, cresceram numa família católica, ultracatólica, ultramontana. Meus avós eram ligados à Ordem Terceira de São Francisco, super católicos, a missa toda final de semana, etc, etc. A família da minha mãe é uma família do interior do estado de São Paulo, mais para o interior aqui de Campinas. Você passa por Sorocaba, vai embora, vai chegar numa cidadezinha microscópica chamada Pilar do Sul. Um dia eu vou dar um curso inteiro sobre Pilar do Sul, porque Antares, do incidente de Antares, perto de Pilar do Sul, perde de longe, assim. Mas lá o morto ficou de pé no coreto. Pilar do Sul, isso aí era uma sexta-feira. Então, como qualquer outra, né? Tem cada história maluca. Mas o bonitinho é que minha mãe cresceu numa família reformada, uma família que era de católicos, teve contato com, lá nos anos 1910, 1920, com missionários que passam pelos Estados Unidos, não necessariamente são americanos, mas vêm através dos Estados Unidos para o Brasil. Isso tem a ver com a Constituição de 1891 no Brasil, que abre a liberdade de culto. O Brasil deixa de ser um país católico para ser um país cristão, né? Então permite outras fés cristãs. E aí vem os chamados protestantes. E minha família acaba sendo convertida ali por volta dos anos 1930, 1940. E aí, como todo convertido, é muito radical, né? Então, a minha avó, que nasceu, a mãe da minha mãe, que nasceu irmã de Maria, na Igreja Católica, aí vai dizer que a fé católica é idólatra, que não sei o que não sei o que, né? Por que eu estou contando isso? Porque quando eu juntava no Natal a minha família ampliada, a família do meu pai, a família da minha mãe, as pessoas iam rezar o Pai Nosso, né? E aí, antes de começar, eu já na adolescência, já era irônico, já tinha essa ironia que vocês conheceram, que já estava lá, falava, gente, vamos rezar o Pai Nosso, mas qual versão? Porque é bem diferente, né? Os católicos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mas quando chegar na parte de perdoai a quem nos tem, deixa eu ver se eu consigo ler a boca de um católico aí, ofendido, né? Você perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você é de matriz protestante, hoje em dia se fala evangélico, aí eu teria que ler o lábio, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores, aqui perdoamos os nossos devedores. Então, repare, é a mesma coisa, não é uma dívida moral, né? Não é uma dívida de dinheiro, né? Essa é imperdoável, normalmente o dinheiro acaba com a amizade. Agora, veja, isso acontecia na mesma família, com o mesmo Deus, com a mesma coisa. Então, isso existe, são tradições. Agora, você imagina se a minha família tivesse que registrar a versão mais para frente do Pai Nosso. Provavelmente registrariam, olha, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a quem nos deve, né? Porque aí você não deixa de agradar nem grego nem troiano. Repare, é uma tentativa de união que não apaga as vozes que a compuseram, embora sejam vozes diferentes. Isso faz com que, se eu perguntasse para vocês quais são os 10 mandamentos, claro que a gente não sabe, um país católico grande como nós, mas ninguém tem os 10 mandamentos de cabeça, o raro que tem. Mas o interessante é que a gente sabe que lá pelas tantas tem que guardar o sábado, né? É um dos mandamentos, é guardar o dia que... Agora, se eu perguntasse para você por que a gente tem que guardar o sábado, né? Aí o interessante é que, dependendo da formação de vocês vão dizer uma coisa ou outra. Mas a Bíblia, por conta de ter uma tradição javista e outra eloísta, dá duas razões completamente diferentes. Então, se fosse o Moisés, ele escreveu com muito tempo de diferença, ele esqueceu por que ele fez uma coisa ou outra. Porque são duas, quer ver? Em Êxodo, você pega qualquer tradução da Bíblia, não tem problema nenhum, vai ter uma variaçãozinha aqui, acolá de vocabulário, mas a ideia é a mesma. Êxodo 20, 11, né? Capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você guarda o sábado, porque você está fazendo a imagem e semelhança do que Deus fez. Se até Deus descansou no sábado, você que trabalhou a semana inteira tem o direito de descansar no sábado, né? Quando as pessoas me pedem para trabalhar no sábado, por qualquer razão que seja, eu apelo ou para a religião ou para a CLT. Mas sábado é para ser guardado por Getúlio Vargas ou pela Bíblia. Tanto faz, mas não trabalhe no sábado. Negue, está aqui, é bíblico.
Mais para frente, no mesmo texto, na mesma Bíblia, só que mais para frente, em outro livro, no Deuteronômio, no final do Pentateuco, se eu for no capítulo 5, versículo 15, lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, se tirou de lá com a mão poderosa e braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. E, quer dizer, então, para guardar o sábado, no Deuteronômio, que é uma voz entre a eloísta e a sacerdotal, quer dizer, uma voz de um sacerdote falando aqui, já é a lei. Então, lembre-se do Êxodo, e não da criação. A primeira que eu mostrei é a criação, a outra é o Êxodo. O que tem em comum, apesar de ser completamente diferente? Em comum tem uma lógica da Bíblia que é lembra, vamos lembrar? A Bíblia o tempo todo lembrando, não vamos deixar esquecer. É um povo que tem a sua fé baseada na memória. Os judeus que criaram isso daqui tinham uma fé baseada na memória. Se você abrir a sua Bíblia, fica facinho de você perceber essas duas primeiras vozes, a eloísta e a javista clássica, né? De verdade, pega a primeira Bíblia que você encontrar na sua casa, todo mundo tem uma, abra. E leia, no máximo, as 3 primeiras páginas, que é o relato da criação. Estou falando, se for aquelas com a letra grande, 3 páginas. Com aquelas com a letra miudinha, às vezes uma página virou, no meio da página de trás já acabou a leitura que eu estou falando para você fazer. E você vai perceber que tem 2 relatos do Gênesis. Se estivéssemos ao vivo, e já estaremos, no ano que vem, se tudo der certo, estaremos sim, eu perguntaria, Ana Maria, me conta o que você sabe do Gênesis. E ela responderia, eu imagino, Ana Maria, mas assim, sai meio de cabeça, né? Olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança do barro, né? Ele pegou o barro, soprou e fez. Ele criou do nada, então literalmente é uma criação do nada, ele pega barro, sopra a vida e cria Deus. E depois ele arrancou uma costela do Adão e fez Eva. Né? Não é isso? Mais ou menos o que a gente tem na cabeça? Quer dizer, isso a gente aprendeu. Essa é a segunda versão. Como segunda versão? Leia. É isso que eu estou falando para vocês. Leia o texto. A primeira versão do Gênesis, que é a versão que é a javista, ela é mais enxuta, ela é mais rápida. Então você vai ler, dependendo da sua Bíblia, é uma coluna, assim, a primeira página, e aí ele faz uma versão resumida. Então não tinha nada, no princípio era o verbo, Deus veio, criou, aí ele criou o homem e a mulher. Veja, nessa primeira, a mulher vem ali meio junto com Adão. Aí, quando ele termina de falar dessa criação, estranhamente, começa a falar de novo. Começa a contar a mesma história de novo. Como a gente está acostumado que a Bíblia conta várias vezes a mesma história, a gente não presta atenção, mas, na verdade, ali, naquele momento que começou a contar, eu estou falando ali que foi a costura. E nessa segunda versão, ela é mais cheia de detalhes. E aí Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. Né? É essa que fala na criação primeiro do céu e da terra, sabe essa coisa da separação? Né? A outra é mais simples, é mais resumida. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu vou explorar isso com mais calma, porque a minha ideia é explorar essas leituras que a Bíblia foi feita. Mas imagine se tivesse sido só a primeira. Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Haveria machismo no mundo? Pergunta capciosa, né? Talvez. A gente nunca saberia. Mas seria difícil justificá-lo pela Bíblia. Afinal de contas, a criação foi igual. Mas perdurou, por conta das leituras, especialmente das leituras cristãs da coisa, a versão de que a mulher é um apêndice criado a pedido de Adão, que é a segunda versão da Bíblia. E eu quero explorar isso com vocês com calma. Primeiro, a ideia de criação. Do ponto de vista filosófico, ela é muito bonita, independente da fé. Tá? Independente da fé. Do ponto de vista filosófico, isso aqui é lindo. Primeiro, porque se Deus é eterno, ele está antes da criação do tempo. Ele criou o tempo. E nós, seres humanos, só entendemos a nós mesmos com o tempo. A gente só se entende como criaturas históricas, com passado, presente e futuro. Né? Nenhum de nós é eterno, nem jamais será. Ah, mas eu pretendo ganhar a vida eterna no futuro. Não vai. Você pode ganhar uma vida infinita. Repara a diferença. Infinito é aquilo que não tem fim. Eterno é aquilo que não tem fim
nem começo. E nós tivemos começo. Um dia Deus resolveu criar quem nós somos. Então nós não somos criadores, nós somos criatura. E criatura tem começo. A gente pode não ter fim. Né? Pela lógica religiosa, não teremos. Você tem uma vida de sofrimento no inferno, sendo comido em algum lugar, num lago de fogo, em alguma coisa. Mas a gente vai falar do inferno pra caramba na última aula. Agora, lá no... Ou você pode estar no paraíso. Né? E aí, sei lá como é que as pessoas imaginam o seu paraíso. Na verdade, eu sei como é que você imagina o seu, mas eu vou fazer essa brincadeira também no final do curso. E olha que interessante. Viver, portanto, para um ser humano, por lógica bíblica, implica finitude. Implica. Você sabe que você vai morrer. Você sabe que você nasceu, você teve um começo, e você vai morrer. É inevitável. E esse pedacinho no meio é o que a gente tem. O resto é incerteza. Portanto, a Bíblia é um enorme texto, lindo, cheio de coisas maravilhosas, cheio de coisas malucas também, mas para dizer para você, tem um sentido, tá? Tem um sentido. E o sentido não está nessa vida, está em outra. Inteligente, né? Não é aqui, é lá. Tá? Eu diria para vocês, é a única solução? Não. Não é a que eu acredito, mas eu estou falando da Bíblia, né? O que é interessante é perceber que Deus, como Criador, portanto, não é um ser vivo. Ah, meu Deus é vivo. Não, não é. Ele inventou a vida. Ele é mais do que a vida. Ele é capaz de criar e tirar a vida. Mas ele não é vivo. Ele prescinde o tempo, ele prescinde a vida, ele é outra coisa. Por isso que a Bíblia várias vezes fala, Deus é. Você entende? Em português, para pessoas que falam línguas latinas, neolatinas, é fácil de perceber isso. Em inglês não tem muito, é difícil explicar. Tá? Em francês é difícil também. Quando eu falo eu estou ou eu sou, né? Quer dizer, to be ou je suis é a mesma coisa. Tá? Agora veja, eu estou é bem humano. Deus é. É uma essência. Sempre esteve. Então, essa ideia da permanência de Deus é muito bonita. E é o que a Bíblia está tentando dizer para você. Ela criou-se isso daqui, desse jeito. Então, essa é uma questão filosófica para a gente pensar. Deus não é vivo. Deus pode ser amor, mas Deus não é. Deus pode ser vida. Eu entendo que a pessoa. Deus é vida. Ok, ele criou isso. Deus é vivo. Errou. Né? Deus é muito mais do que a vida, é muito mais coisa. Agora, ele nos criou. E aí é que vem algumas coisas legais a gente pensar as leituras possíveis desse ato de criação e como elas foram feitas. Eu peço desculpa pelo telefone, eu não tenho como silenciá-lo. E aí ele toca na minha cabeça, inclusive. Eu estou sozinho em casa. Então, paciência. E a pessoa realmente não entendeu que eu não vou atender. Aí o que vem? A tradição abraâmica, ou seja, as religiões judaico-cristãs e as muçulmanas, têm isso em comum. Nós somos uma criatura especial desse Deus. Deus criou tudo, e em algum momento ele virou para Adão e falou assim, Adão, aliás, Adão significa homem, né? Então Deus criou o homem, e vira Adão, filho, tá vendo todas essas coisas que tem aqui? Isso é bíblico, dá nome para tudo. E é que a imagem que vocês estão vendo aqui em cima, à direita, né? Quer dizer, uma leitura dela. Então ele está sentado dando nome para o leão, para os elefantes, para os bichos todos. E o interessante é que quando ele está dando nome para todas as coisas, dar nome é tomar posse. É seu aquilo. É por isso que você batiza seu filho. Quando a gente tem um filho, você tem mais do que... É um projeto. Eu sempre digo isso. As pessoas brigam com os filhos porque os filhos dificilmente se adequam ao projeto que a gente tinha para eles. Quer dizer, você não se adequou, provavelmente o projeto que sua mãe e seu pai tinham para você, e seus filhos também não. Então, quando você resolveu chamar o pequeno João de João, você tinha um sonho para o João. O João fez algumas partes desse sonho e fez outras que você nem imaginou. Isso é interessante. Mas você tinha um... Dar nome é posse. É meu filho. É meu. Aqui é a mesma coisa. As coisas se tornam de Adão. A natureza serve a Adão. Ele é uma criatura feita à imagem e semelhança. Vocês entendem a radical diferença, né? Eu vou, se tocar mais uma vez, eu vou lá desligar da tomada, senão já vem. Um segundo. Alô? Oi? Eu não
não tem como atender. Você pede para ele deixar o que você aí na portaria, por favor, eu estou no meio de uma aula. Pardon. Pandemia tem dessas coisas, né? Cachorro, é tudo. Hoje estou sozinho, pensando, não vai acontecer nada, toco o telefone 1000 vezes. Mas eu dizia que então Adão passa a ser essa criatura dileta que dá nome a tudo e tudo serve a ele. Isso não fez sozinho o que eu vou comentar. Isso se juntou a uma tradição clássica, greco-romana, de pensar que a natureza e o ser humano são coisas completamente diferentes. Os gregos também imaginaram uma coisa. Isso não é natural, porque a rigor nós somos bichos. Eu morro, eu nasço, eu como, enfim, como qualquer bicho. Né? Eu sou da natureza. Mas a gente gosta de se imaginar o rei da natureza, o Tarzan do mundo. Né? Porque o que é o Tarzan? Vocês já pararam o texto do Burroughs, lá comecinho do século XX. Caiu um menino branco, ainda bem que é branco, né? Porque se fosse negro não daria conta de nada, mas ele caiu um menino branco, órfão na África, bebê, e ele domina os bichos e todas as tribos em volta. Olha a força do homem branco qual é, na imaginação da literatura. Ah, Duda, que exagero. Não, isso é uma tópica comum. A primeira vez que eu vi isso é no século XVIII, Robinson Crusoe. Um náufrago branco cai numa ilha, doma a ilha, doma, literalmente, ele faz casa, ele faz um monte de coisa, e ele doma um selvagem. Né? E sexta-feira, mas não doma, ele é amigo. Você nunca leu o livro. Não está mentindo, você deve ter visto uma versão de Hollywood. Porque a cena que ele conhece o sexta-feira, ele salva o sexta-feira de ser comido por canibais, mete o pé na cabeça do sexta-feira e diz, você é meu vassalo, você vai me servir, você é meu servo. Né? E tem uma relação hierárquica com o sexta-feira. Então, repare, é isso, nós e o resto. Então, repare, isso é uma tradição, são duas tradições muito fortes, a tradição abraâmica, que se junta com essa tradição clássica, que a rigor tem no mundo físico, physis em grego, e o mundo da técnica, técnia, o mundo do homem, dessa distinção muito de o mundo natural e o mundo feito, o mundo artificial. Né? Quando eu junto essas duas coisas, eu crio o nosso tipo de pensamento. E o que a gente está vivendo hoje no mundo? Senão uma crise absolutamente ecológica, em que boa parte de nós entende que, opa, a natureza está devolvendo. Né? Ela está fazendo eu lembrar que eu faço parte dela. Né? Falta água, falta não sei o quê, o planeta esquenta, os recursos são limitados, e não são só recursos, eles são parte do planeta. Eu preciso inventar outros jeitos de viver aqui. Né? E outra parte das pessoas pensa, não, as coisas devem me servir. Eu continuo consumindo, eu continuo fazendo, eu continuo querendo as coisas do mesmo jeito, que tudo me serve. Isso é um substrato. Insisto, não é o único da maneira pela qual a gente leu a criação. Mas soma-se Antigo Testamento e tradição greco-romana e você explica a maneira pela qual as pessoas dividem o mundo hoje entre natureza e o mundo técnico, né? Entre civilização e barbárie, ou civilização e natureza, para usar um vocabulário que você já reconhece. Né? O mundo da civilização e o mundo da natureza, que é essa coisa intocada. Só que se a civilização não tomar cuidado, a barbárie ou a natureza, a selvagem, vai invadir, né, como vocês estão vendo nas fotografias, que ela toma conta de tudo. Que é o grande pavor do homem civilizado, é perder a civilização, entender que a civilização é um mero verniz, que pode revelar um selvagem interno. Então, não é isso? Tem um apagão em São Paulo, as pessoas ficam com medo, se trancam em casa. É porque a gente lembra, quem é mais velho um pouco, tem a memória do apagão em Nova York, as pessoas saqueando tudo ali no final dos anos 70 e dos anos 80. Então, é uma loucura. Na morte do Luther King é a mesma coisa. Né? As pessoas saíram saqueando tudo no escuro. No escuro sai a alma selvagem que está dentro de nós. É interessante perceber como a gente criou uma série de discursos ao longo do tempo a partir de uma leitura assim. E isso não é novo. Olha essa daqui do século XVI. Isso aqui é uma pintura, um relevo, né? Uma xilogravura, agora veio o nome, do Van der Straat, que mostra a chegada imaginada de Colombo à América, uma alegoria. Então, o Colombo chega com os atributos da civilização. Ele já domesticou a natureza.
Então, repare, ele tem o astrolábio na mão, ele tem uma espada, ele tem todas as coisas da técnica do mundo civilizado, a roupa, inclusive, estão com ele. E aí, personificados no homem. Ele é o homem. A América é a mulher, esse corpo nu, deitado na rede, junto com animais selvagens e com a pessoa comendo outra lá no fundo. Tá vendo? Um churrasquinho de gente ali atrás acontecendo. Se você não tinha reparado, tem uma perna sendo assada aqui, ó. Para quem está vendo em celular, vai ser quase impossível, depois você tenta ver numa tela maior quando você receber o material. Mas reparem, essa mesma lógica. O europeu vai se tornar o centro da civilização, do mundo avançado, e o resto do mundo, um mundo a ser civilizado, um mundo virgem. Os europeus adoravam falar numa terra virgem, né? Já tinha gente aqui. Ela já era modificada, mas não do jeito que os europeus gostavam de pensar. Então, repare, são sempre derivações da mesma leitura, da mesma lógica filosófica que junta Gênesis com lógica grega, né? Outro ponto interessante ali na criação. Veja, talvez seja o momento mais misógino da Bíblia, o momento mais agressivo com as mulheres, num livro que também não é muito bom com as mulheres no geral. Mas o momento da segunda criação, se você depois você vai ler com calma, você vai ver que eu não estou mentindo. Deus cria, se for desse jeito, ele criou o homem do barro, mas nós somos a única espécie que Deus criou sem par. Todos os outros animais tinham homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. O Adão estava lá sozinho. Aí o Adão pede para Deus uma companheira, ele pede, segundo o segundo relato do Gênesis, né? Gênesis 2. E aí o que Deus fala? A frase mais estranha para mim de Deus da Bíblia toda, que ele olha por toda a criação, procurando uma companheira para Adão. E aí, gente, pense que Deus, em um momento, considerou a zoofilia, né? Porque ele olhou para uma girafa, ele olhou para uma joaninha, ele olhou para qualquer outro bicho e pensou, será? Será? Quer dizer, um cachorro, até daria, porque deixaria o Adão, sei lá, feliz por um mês, mas ele estava querendo uma companhia. E Deus não logo... Daí o que Deus faz? Deus adormece Adão, neutraliza Adão, tira a sua costela, o seu lado, e faz Eva, segundo esse segundo relato, né? Para ela servir, isso está escrito na Bíblia, a Adão. Então a mulher deve ficar ao lado, literalmente, foi tirada do lado para ficar ao lado de Adão, servindo a ele. Quer dizer, então, eu estou dizendo, aí tem uma lógica do que a mulher deve fazer, servir ao homem, que estava solitário, inseguro. Desculpa os homens que estão aqui, mas vocês que são mulheres sabem que nós homens não somos inseguros, nós somos pessoas muito seguras, né? Então você está entendendo que já na Bíblia, quem é que escreveu esse texto? Foi homem ou foi mulher? Né? Obviamente foi homem. Estava lá, ai, estou sozinho. Bem, vem aqui, né? Deixa eu contar uma coisa. É isso, somos nós. E aí Deus vira e fala para esse recém-criado casal, pode fazer o que quiser. Divirtam-se, né? Tá tudo bem aqui no Jardim do Éden, um jardim fechado, né? Tinha 4 rios, tudo à sua disposição, um resort maravilhoso, all inclusive, tudo ali, né? Só que qual é o problema? Tá vendo aquelas 2 árvores ali no centro? Não pode encostar a mão ali. Aquelas 2 árvores não pode. O que tem naquelas 2 árvores? Uma é a árvore da criação e a árvore do conhecimento. O que a Bíblia está nos explicando? Que nós éramos de todo inocentes. Não sabia nada. 2 criaturas bem bobinhas. Né? De uma inocência... Claro, acabou de aparecer como se fossem 2 bebês. Não tem noção de mal, bom, do que é uma coisa e o que é outra. Não, eles eram adultos, foram criados adultos. Os únicos dois seres na criação que não tinham umbigo, né, porque vieram do nada. E aí, essas 2 criaturas estavam perdidas. Se elas comessem a árvore do conhecimento, o conhecimento é uma beleza, mas ele traz dor de cabeça. Né? Todo mundo fala, ignorância é uma bênção. Eu falo, tá, por um lado, eu entendo quando a pessoa fala, ignorância é uma bênção. Por outro lado, saber te obriga a pensar. E traz responsabilidade, traz dor de cabeça, dúvida. Eu vou para cá ou vou para cá? E eu vou ter que escolher, e não tem para onde ir. Mas é a delícia também de ser adulto, certo?
Isso é a árvore do conhecimento. Eles não podiam, se quisessem permanecer, ele tinha que não comer. E a árvore da criação, aí é a árvore da vida, certo? É a árvore que diz, se vocês comerem, vocês vão aprender a fazer a vida, vocês se tornam Deus. Né? Essa a gente nunca comeu. Nós estamos loucos para comer, na atualidade. Né? A gente fica falando em viver mais de 100 anos, em criar pílula para esticar a vida, em curar todo tipo de doença, etc. Bacana, mas é uma tentativa, fazer a vida em laboratório, clonar. A gente não faz... É um desespero para, como diz o Harari, que eu gosto tanto, ser o homo Deus. Né? Quer dizer, e o homo Deus é mais do que o homo sapiens. É legal, né? Porque o homo sapiens é o homem que sabe. Daquela árvore a gente comeu. Se eu comer a outra fruta, eu me torno homo Deus. E aí é uma outra espécie, que é a brincadeira do segundo livro dele. Se eu perguntasse para vocês que fruta que foi comida, a gente diria maçã. Mas não era comum maçã naquela região. Não é porque isso foi escrito. Hoje tem um monte. Né? Maçã é por conta da tradução latina da coisa. Se fala em fruto. Né? E aí a tradução latina fala em malus, que é maçã. Tanto é maçã em latim quanto é mal. Então, o mal que foi oferecido pela tal serpente, que depois a gente vai discutir se era o demônio ou não na última aula, ele entregou isso para Eva, e Eva teria comido e chamado Adão para comer. E aí acabou. Né? Com isso, nós criamos na história uma das coisas mais perenes que existem. Se não criou, ajudou a criar um discurso que perpetua, que é o chamado estigma de Eva. Então, as mulheres, até hoje, mesmo em sociedades laicas, cada vez menos, etc., as legislações falam em direitos iguais, deveres iguais, cada vez mais a gente luta para que o mundo veja as mulheres como absolutamente iguais aos homens em tudo. Né? Agora, o modelo é do estigma, é que a mulher é menos, traidora, não obedece, sucumbe fácil, frágil, né? E as derivações sexuais disso, a prostituta, a alcoviteira e qualquer outra coisa que vale. Então, esse é um dos modelos femininos de origem bíblica que perdurou ao longo dos últimos 2000 anos. Inventado, reinventado. O outro, eu estou avançando lá para o outro lado da Bíblia, é o modelo mariano. É o modelo da mãe. Só que é um modelo inatingível. Você nunca vai ser mãe de Deus. Simples assim. Mas, ao mesmo tempo, é um modelo de virtude, castidade, devoção à família, etc. Então, aquela mulher, como é que o Temer falava? Recatada, bonita, recatada e do lar. Eu não me lembro exatamente a expressão que ele usou, mas quando ele falou aquilo, eu falei, ei, isso aí tem... Não foi o Temer que inventou, mas isso aí, ó, tem muito tempo. Que é isso? São os dois tipos de mulher. Quer dizer, ou você é a mulher recatada do lar, modelo mariano, quietinha, vai à missa, etc, etc. Ou fugiu disso, não resta muita opção. E ambas são mães. Ambas são mães. Nós não descendemos dessa daqui, não, né? Nós descendemos da outra. Todo mundo é filho de Adão e Eva, todos, sem exceção, segundo a Bíblia. De Maria, só este menininho aqui, se eu for católico, deste menininho e de outros, se eu for protestante, mas a chance de você ter sangue de algum irmão de Jesus é baixa. Né? Então, reparem, somos filhos de uma mãe reprovável, por assim dizer. Não à toa, como eu estou falando para vocês, a mulher foi vista como um agente de Satã. Essa expressão não é minha, de um historiador chamado Jean Delimot, num livro chamado A História do Medo no Ocidente, de 1500 a 1800, um livro bem interessante, que conta os medos que o Ocidente teve ao longo de 300 anos, e um deles foi sobre a mulher. Então, no imaginário da Europa, o demônio vai tentar sempre quem? Quem ele já conseguiu lá atrás. O homem. Não, a mulher. Por isso as tradições abraâmicas põem véu, querem que você fique com o cabelo comprido, não pode ter decote, não pode ter nada, 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 nada. Tudo isso tem a ver com a insegurança masculina de quem escreveu o texto. Porque, veja, na cabeça dessas pessoas, o homem masculino é um ser racional, acima do bem e do mal. Só que quando ele vê uma mulher bonita, ou essa mulher bonita faz alguma coisa para ele perde a razão, ele perde a estribeira, e aí ele perde a noção do que ele está fazendo. Então, a gente sai do paraíso várias vezes por conta da mulher. E isso é o demônio agindo
segundo 1 zilhão de relatos históricos da Idade Média até os dias de hoje. Com variações, claro, né? Mas é sempre a mulher. A culpada é a mulher. Quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando, né? Eu vou falar uma coisa. Nenhum homem, se eu estiver errado no final da aula, vocês me contam a história, eu vou querer saber. Mas nenhum homem que está ouvindo aqui, nenhum, escutou ao longo da vida algo como: onde você vai com essa roupa? Nenhum. Quando tira a camisa na praia, é a coisa mais normal do mundo. Você pode ter a barrigona que você tiver, você pode ter o abdômen trincado, você pode ter o seu umbigo pode ser para fora, para dentro, seu peito pode ser caído para cima, para baixo, peludo, o que quiser. O homem pode andar sem camisa. É um dado. Mesmo que ninguém tenha pedido para ver. E a mulher? Deus o livre guarde. Não, não pode. É isso. Então, repare, está vivo. Mais vivo do que a gente imagina. Eu acho que não tem nenhuma mulher, de novo, se tiver, me conta ao final, mas acho que não tem nenhuma mulher que não tenha sido repreendida pelo menos uma vez na vida sobre o seu corpo, ou a postura, ou a roupa, e isso deriva da bendita da Eva. E de outras mulheres que vão repetir o modelo de Eva, porque a Bíblia tem várias. Eu estou falando do modelo, não da única. Mas há exceções, inclusive históricas. Se formos à Capela Sistina, de novo voltou a ela. Lembra que eu comecei, no final da aula terminei com ela, mas lá, nessa cena da criação, Michelangelo, que era uma criatura excepcional, conhecia muito bem o texto bíblico, ele brinca com a primeira passagem do Gênesis, com a passagem mais junta da coisa, não a mulher como um apêndice. Então, no momento esse Adão caído, né? Tudo bem que ele tem um corpão, mas está caído, meio sem vida, né? Próximo de receber a faísca que vai dar ele vida. Vai, acorda, Adão, vamos, pula, vamos, você está vivo, né? Aproveite a vida. Ninguém repara, mas no outro braço de Deus, quem Deus está trazendo? Com medo, sem saber muito para onde está indo, Eva. Então, a criação traz os dois juntos, segundo a interpretação do Michelangelo. Eu estou mostrando um caso, mas tem tantos outros que mostram que, na verdade, sempre houve quem tivesse lido esse texto de um outro jeito, para pensar que homens e mulheres não são assim tão distintos. Né? E aí a expulsão, a última tópica dessa primeira passagem do Gênesis. Né? A gente foi expulso pelos nossos pecados, segundo a Bíblia. Vocês, mulheres, menstruam por causa disso e têm dores no parto, por conta é castigo divino pelo pecado original. E nós, homens, temos que trabalhar e com o suor do nosso rosto ganhamos o nosso pão. Então, o trabalho é um castigo, sim, segundo a Bíblia, segundo uma interpretação possível. Né? Os protestantes criaram outra depois. Essa expulsão me lembra... eu quero que vocês percebam que ela é uma história que se repete em outros povos. Eu poderia contar vários, mas eu vou contar para vocês um, que eu acho que vocês conhecem. Que se a gente lê o Hesíodo, grego, ele fala da Idade de Ouro, da Idade Dourada. Né? Quando os homens, num tempo imemorial, viviam também no mundo fechado. À direita, vocês estão vendo uma representação, não é do Éden, mas também é um mundo fechado, com tudo ali a seu dispor. As pessoas não se matavam, não brigavam, tinham tudo quietinho. Não é? E do outro lado, você tem o Jardim do Éden, que é a mesma coisa. Só que, em um momento ou outro, a gente não se contenta com o que tem nesse jardim fechado e resolve sair, por uma razão ou por outra. E quando você sai, você perde o que você tinha ali naquele mundo fechado, mas você ganha em conhecimento, ganha em vivência, ganha em uma série de coisas. Um filósofo que eu gosto bastante escreveu que, certa vez, essa pulsão faz sucesso em várias culturas no mundo, foi dita em várias culturas, porque ela expressa uma lógica humana. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos, na nossa vida, reparem, nós buscamos, tem hora, a nossa idade de ouro, o nosso Éden, o nosso... Ai, nada melhor do que ficar na minha casa, fechadinho aqui, com os meus, com a minha família, com as minhas coisas, com meus livros, sei lá, com as coisas que você gosta. Não tem por que sair, né? E a gente fica... Daqui a pouco, sei lá, dá 6 meses, apareceu uma oportunidade aí, estou aqui pensando, né? Claro que eu vou ter que sair desse negócio aqui e tal. E aí a gente sai, se diverte, puf, acontece alguma coisa, volta. Né? A nossa vida é um pêndulo entre o que esse filósofo chamou da Idade de Ouro
e o mito do Eldorado, que é ficar buscando o pote de ouro depois do próximo arco-íris ou depois da próxima montanha. Né? Eu sempre me pergunto, por que um homem como o Carlos Slim, quando ele tinha, sei, 5 bilhões de dólares, ele não falou, tá bom, eu acho que eu vou ligar para Latitudes, vou viajar o mundo. Só. Mas eu não vou fazer mais nada da vida. Por que ele não fez isso? Porque ele não consegue parar. Quer dizer, a lógica é que ele vai ter um pote de ouro, seja ele qual for, depois. Mas aí, às vezes, acontece uma doença, uma morte, alguma coisa, um trauma, a pessoa volta. Por que eu fiz aquilo? Então, a gente tem esse... E aí a Bíblia explora uma lógica humana muito forte. Né? Caímos no mundo, avançamos um pouquinho na Bíblia, mas bem pouquinho mesmo, isso tudo é comecinho do Gênesis. Né? Adão e Eva têm filhos. Nós temos 4 pessoas no planeta. Adão, Eva, Caim e Abel. 4 pessoas. Tem um assassinato. Né? Quer dizer, a Bíblia está mostrando que nós temos uma natureza curiosamente capaz de fazer o mal. Já fizemos quando éramos 2. Já fomos expulsos. Agora somos 4. Continuamos errando. É alta a porcentagem de capacidade de fazer bobagem que nós humanos temos. Em apenas 16 versos, são só 16 versos a história de Caim e Abel, tem mais silêncio do que história aqui. É uma das histórias que eu mais me impressiono na Bíblia. De um lado você tem um lavrador, de outro lado você tem um pastor. A Bíblia está nos mostrando a criação da agricultura e a criação do pastoreio. Está falando do Neolítico, explicando para a gente como é que a gente se sedentarizou. Tá? Os dois fazem um holocausto, uma homenagem ao Senhor, e aí o Caim, que é o lavrador, faz o sacrifício da primeira colheita para Deus. E o Abel faz do primeiro cordeiro que nasce. Né? Então, já a ideia do sacrifício do cordeiro, ó, isso vai se repetir várias vezes. A gente vai falar dele quando vai falar do Jesus. Bom, mas tá lá, primeira menção. Tá vendo como se repete? Na Bíblia várias vezes. Deus, a gente não sabe por quê, talvez porque ele tenha horror a vegano, horror a vegetariano, ele rejeita a oferta vegetariana. Ele gosta da carne. E o irmão, provavelmente, também não fica claro, mas ele enciumado mata o outro. Caim mata Abel com uma pedrada na cabeça. E aí vem uma das coisas que eu acho mais loucas. Aqui a primeira pergunta é filosófica. Como ele sabia como ele poderia matar alguém? Vocês entenderam? Ninguém tinha matado ninguém. Como é que... porque ele tinha matado um animal e ele... Pode ser. Mas pode ser... Como é que ele sabia que nós morríamos igual? Né? Então, é curioso. Né? Segunda coisa interessante a gente perguntar, que me arrepia. Ele entendeu o que ele fez? Será que na hora que ele deu aquela bordada na cabeça do irmão, ele pensou assim, eu vou matar o meu irmão porque ele agradou a Deus e eu não? Quer dizer, ou ele foi... O que ele quis com isso? E a sensação que eu tenho, não só eu, como muitos teólogos, é que ele faz sem querer. Porque Deus se dirige a ele, não com raiva, mas falando, onde está Abel, seu irmão? E repara, Deus é onisciente, Deus não é burro. Deus sabe o que está perguntando. A pergunta não é para ele, é uma pergunta retórica. Ele sabe onde está. Abel está aqui do meu lado, ele já subiu. Está aqui. Então, reparem, ele está perguntando, porque talvez ele olhasse para o irmão e pensasse, está dormindo. Eu dei uma pancada, ele está dormindo. Mas não, ele morreu. E aí o sangue do teu irmão te chama. Ele fala, Ele põe sobre Caim uma mancha e expulsa Caim. A mancha é que para Caim não fosse morto, nem sofresse outras violências. A Bíblia diz isso. Aí eu me pergunto, de quem? De quem? Olha que loucura. Só tem Adão e Eva. O outro ele matou. Aí ele vai ser expulso. Mas sofrer violência de quem? De algum animal? Pode ser. Mas muitas pessoas entenderam que isso era uma marca de uma segunda criação. Havia outros seres humanos de uma outra criação. Né? Só que essa é uma teologia que não dá tempo de eu entrar. Mas só precisa entender como tem campo para explorar aqui. Né? Esse tema da briga de irmãos vai ser recorrente na Bíblia. Então, de novo, eu não vou falar de todas, mas eu quero falar de uma que vocês conhecem, que é Esaú e Jacó. Né? Os filhos de Isaac e Rebeca. Veja, a Bíblia diz que eles já brigavam no útero da mãe violentamente. Eram como 2 nações brigando.
sempre. Então, os irmãos que brigam, sempre. Né? E aí você tem irmão que enterra irmão no poço, irmão que trai. A Bíblia fala de irmão que desconhece irmão, como diz o poeta Paulinho da Viola, que é dinheiro na mão é vendaval, o irmão desconhece irmão. Né? É isso aqui que ele está brincando conosco. E aí a gente sabe dessa história, o mais velho estava com fome, vende a primogenitura para o mais novo por um prato de lentilhas. O irmão tinha feito cheirosa, ele falou, tá, pega aí. Vender a primogenitura significa que ele abriu mão de receber a herança do pai, o nome do pai, de ser o homem que era o pai quando o pai não estivesse. Isso é, assim, terrível nesse mundo antigo pastoril que a gente está aqui. Aí o irmão que ficou pistola de ter feito, de cair na lábia do outro, foge, se torna rico, poderoso e volta armado até os dentes, com guerra com soldado, para fazer a guerra com o irmão que ele tinha roubado a primogenitura por um prato de lentilha. E aí você pensa, nossa, agora vai estourar a Segunda Guerra Mundial, os irmãos vão se matar. Um irmão encontra o outro, se abraçam e o reencontro é feliz. Eles se perdoam. Isso ocorre a Bíblia inteirinha. O que a Bíblia está nos contando, gente? Que tudo bem você brigar, tudo bem você ser diferente. Não vale. Né? Não vale que essa briga acabe com as famílias. Né? Qualquer semelhança com a nossa realidade dos últimos anos é só mera coincidência. Fica a minha dica. Lembra aquela pessoa da sua família que você amava antes de 2018? Né? E agora está difícil de falar? Se a Bíblia tem razão, em algum momento vocês vão se reencontrar. E haverá de ser um reencontro feliz. Não significa que você não vai ter mais mágoa, mas vocês vão lembrar que o que sustenta as relações humanas é o amor. Então, o interessante é que a Bíblia roda, conta a história de guerra, de briga, mas ela está desde o começo falando que é importante a ideia do perdão e é importante a ideia do amor. Mais para frente eu vou comentar com vocês essa noção do perdão, que é uma das coisas mais bonitas que o texto bíblico tem. Para um ateu, para um crente. O que significa perdoar? Perdoar significa esquecer? Essa é uma das coisas que a gente vai descobrir mais para frente. Mas repare, estou mostrando para vocês o comecinho, estou cutucando com vocês um monte de fio, soltando fios que a gente vai amarrando ao longo do curso. A próxima grande história que a gente vai contar, passam-se 10 gerações. A Bíblia adora passar 10 gerações. 10 gerações, passam. De novo, a fonte sacerdotal diz uma coisa, a fonte já vista diz uma, mas vai de Adão a Noé. Né? Passando por Sete, que é um dos 30 e não sei quantos filhos que Adão tem, mais 23 mulheres. Histórias meio loucas, né? Porque o filho do Adão vai ter que dormir com a irmã para poder gerar outros filhos, né? Mas, ok, só tinha eles no mundo mesmo. Então, são histórias estranhas, a Bíblia nem entra muito nisso. Mas Sete vai dar o lugar a Enoche, e vai chegar em Noé. Quando chega em Noé, é uma história que todo mundo conhece, a história do dilúvio. Né? Só que, de novo, são duas histórias. Duas histórias. Se eu leio a noção do dilúvio, isso capítulos 6 a 9 do Gênesis, de novo, é uma história, é a mesma coisa. O ser humano, por mais que Deus tenha criado para governar o mundo, nós temos uma natureza horrorosa. Em 10 gerações, nós nos tornamos a coisa mais corrupta sobre a terra, a Bíblia está dizendo. Horrível. E aí Deus resolve resetar, acabar com toda uma... Um negócio horroroso. Né? Na nossa memória, se eu perguntasse a Ana Maria, o que a senhora conhece sobre a história? A senhora diz, o Noé construiu a arca, pegou um casal de cada animal. Pois é. Mas essa é uma das versões. Né? Se eu leio o capítulo de 6 a 9, eu percebo que conta-se duas vezes a mesma coisa. O relato já vista fala em 7 casais de animais limpos, não explico o que é isso, e um casal de animais sujos. Ao que eu fico imaginando, um casal de coronavírus. Pega só um, e 7 de animais limpos. E fala que chove 40 dias e 40 noites. São chuvas torrenciais. Lembra que eu falei que começou a chover aqui? Já parou faz tempo. Não cai. Esse dilúvio não vem. O deserto que está virando no interior de São Paulo. O relato eloísta fala num casal de cada animal. E aí ele fala numa outra coisa. Repara que a tradição que a gente conhece mistura as duas. Ele fala que chove, abrem-se as janelas do céu, é a expressão que a Bíblia usa, mas também jorram águas da fonte abismal, vem de baixo.
Porque se acreditava nessa época que o centro da Terra era composto por água. Então vem água de baixo e de cima. E aí você tem um dilúvio brutal, mata todo mundo, essa história todo mundo conhece, é uma história, repare, de corrupção e limpeza, corrupção e limpeza, corrupção. A Bíblia é o tempo inteiro isso, corrupção e limpeza, para mostrar a nossa natureza, a gente peca, nós somos pecadores, a gente erra, a gente se afasta de Deus, fale isso como você quiser, e peca. O que eu quero que a gente raciocine sobre a história depois disso. Parou de chover, as águas começam a baixar, as pessoas no barco, porque tem Noé, os seus 3 filhos, a esposa de Noé, os seus 3 filhos, as esposas deles, então não tem só um casal de ser humano, tem mais gente, a família do Noé toda está lá. Né? Veja, ele vê a pomba no céu, né, com o ramo na boca, que é símbolo da paz até hoje, que Deus entrou em paz com os seres humanos, que está percebendo os sinais de vida acontecendo. Aí vem um deles, que é o sinal do pacto de Deus com os homens, o novo pacto. Deus faz o primeiro arco-íris. E o arco-íris significa que, olha, Deus meio que se arrepende, quer dizer, eu não vou fazer mais isso. Não vou mais matar todos vocês. Tá? Mas está dado aqui, já foi, morreu. O que Noé faz, como essa imagem do século XVI está mostrando aqui, mas se você ler a Bíblia, o que eu vou contar para vocês, quem nunca leu vai se surpreender com a história. Quem já leu sabe que o que eu estou contando é verdade. Né? E é uma história louca. Aqui é uma das histórias loucas. Noé desce do barco, tudo premeditado. Desce, planta uma vinha, repara na imagem atrás, né? Ele planta uma parreira. Olha como está premeditado. Espera crescer, não é do dia para a noite isso. Colhe os cachos de uva, faz vinho. Olha o tempo que ele ficou com isso na cabeça. Né? E aí ele toma um senhor pileque. Aí toma um porre desses que eu não bebo, mas eu vou tomar quando alguém fala assim, a pandemia acabou. Pá! Eu vou tomar um porre noélico. Né? Aí, o que Noé faz? Dorme pelado, bêbado. Essa é a história. Até aqui, acho super normal. Mas como assim, Duda? Puxa, ele acabou de ver a humanidade inteira morrer aos pés de... Você imagina, ele tem todo o direito de querer um pileque para passar aquilo. Né? O que vai acontecer? Ele tem 3 filhos. Guardem isso. Os nomes estão ali para a gente não esquecer. Sem, Cã e Jafé. Cã, o que está escrito Chan, ali na imagem, encontra o pai bêbado, aliás, de ressaca, né? Dormindo pesado, pelado. E tem uma reação que eu também acho humana. Ele dá risada. Fala, Luana! Olha o pai! Escuta! Vem ver o que o pai fez. A gente faria igual. Né? Só que a Bíblia está, na verdade, inaugurando uma tópica com a gente aqui. Ou seja, mais um fio que ela vai voltar várias vezes. Que o respeito pelo pai e pela mãe é incondicional. Seu pai pode ter feito um erro, mas você deve a ele um respeito, filha. Guardai pai e mãe. E aí depois vai virar mandamento, né? Mas bem antes vai virar... Já está aqui o Deus falando para a gente. E o que acontece? Sem Jafé, viram o irmão chamar, entram, se horrorizam, Jafé está até com o olho fechado aqui, reparem, né? Não vamos ver as vergonhas do pai, vão lá, cobrem o pai, que é o que o Sem está fazendo, e repreendem o irmão. Aluna, tem alguém com, não só com o microfone aberto, como acho que também tem com a capacidade de interagir com a tela, que ele mexe, aparece desenhos aqui, que não sou eu que estou fazendo. Já fechei aqui, já tirei também os desenhos. Não tem problema. Bom, e aí, para a gente encerrar essa história, Noé acorda com uma ressaca horrorosa, e aí é desmedido. Aqui Noé, para mim, desmedido. Mas é esse Deus duro, que se você foge de um mandamento, expulsa você do paraíso, elimina toda a vida na terra, menos uma família, é capaz de amaldiçoar um ser que errou e mandá-lo para fora. Né? Então, essa lógica está várias vezes acontecendo ali. E aqui a gente está vendo de novo a mesma lógica. Agora Noé vira para Cã e fala, meu amigo, meu filho, o seu filho Canaã servirá os filhos de Sem e Jafé daqui até a eternidade. Os filhos deles, todos os descendentes de Cã deverão servir aos filhos de Sem e Jafé, e sobre ti existe uma mancha, uma imagem, um signo qualquer.
né? Aqui, nessas duas passagens que eu falei para vocês, na expulsão de Caim e na expulsão de Cã, essa ideia da marca, do signo, que distingue aquele que é pior do que os outros, olha o que eu estou falando para vocês, é a explicação do porquê na Idade Média, a partir do Concílio de Latrão, nós vamos voltar a falar disso mais para frente, mas eu já estou adiantando, os judeus começam a ser obrigados a andar com uma marca no corpo, no começo era um círculo redondo, dourado, depois uma estrela de Davi, e essa é a razão pelo qual o Hitler vai fazer eles usarem a mesma coisa. Olha o que eu estou falando, olha como esse livro né, como ele está mais perto do que a gente imagina. Mas a Bíblia não fala que tipo de mancha. Essa foi uma interpretação medieval. A interpretação moderna foi a da escravidão. No século XVII, em especial, a igreja, não toda ela, mas parte da igreja, começou a dizer, olha, antes a gente descobrir a América, o que aconteceu com os descendentes dessa gente aqui? Eles se espalharam e criaram, nós somos todos descendentes de Noé. A gente é descendente de Adão e Eva, zerou, todo mundo descende de Noé. Os descendentes de Sem são os semitas, foram morar na Ásia. Por isso que a gente chama todos os povos do Oriente Médio de origem semítica. São descendentes de Sem. Os descendentes de Jafé, os jafitas, povoaram a Europa. E os descendentes de Cã, a Ásia, a África. Por isso eles têm a pele escura, diziam os europeus. É a mancha de Cã. Logo, tudo bem eles serem escravizados. Simples assim. E essa se tornou uma justificativa moral para um dos maiores crimes da história da humanidade. Dois, né? Dois dos maiores crimes da história da humanidade. O Holocausto dos judeus e a diáspora africana, em que milhões de africanos foram tirados do continente, escravizados e mortos, mundo afora. Em especial a partir do século XVII até o século XIX, com mais vontade. Se você não acredita no que eu estou falando para vocês, esse é um dos quadros mais ganhadores de prêmios pintados no Brasil, no nosso país, embora o pintor fosse o italiano, Modesto Broccos, finalzinho do século XIX, acho que o quadro é de 1893, depois vocês checam a data, mas finalzinho do 19, comecinho do 20, não passa disso. Ele ganha uma bolsa e tal, e faz esse quadro e é premiado. E aí vamos ver o que tem no quadro, depois eu conto para vocês o nome do quadro, para vocês acharem que realmente eu não estou inventando. A Bíblia está mais presente do que a gente imagina. Reparem que na imagem tem uma senhora negra, velha, com a mão para cima, dando graças a Deus. Fácil de perceber. No centro, como se fosse uma Nossa Senhora, uma pose bem Madonna, não Madonna a cantora, Madonna Rafael, né? Apontando para onde ele veio, de onde o menininho veio, apontando para a senhora, tem uma menina que é parda, mulata, como se falava antigamente. A expressão mulata não é de etimologia muito feliz. A gente fala em pardo hoje. Então, é uma menina parda, portanto, dá-se a entender que aquela senhora casou-se com um branco e a filha tem a pele mais clara. E aí vem o menininho no colo, quase um menino Jesus, ele tem uma laranjinha na mão que parece que está segurando um globo. E ele tem a mãozinha assim, né? Parece o Cristo Pantocrator. O nome é estranho, mas quando a gente fala do Cristo, a gente vai guardar. Ele aponta para si e para a Trindade, né? Quer dizer, ele sabe quem ele é. Eu só estou mostrando, parece, mas não é, né? Ele não fecha a mão com tudo, mas é quase é isso, é o futuro, é a redenção chegando, né? Um menininho. E branquinho, ninguém nem diz que descende de negros. E do outro lado, o pai branco, matutão, todo cara de orgulhoso, olha o que eu fiz, né? Casa simples, Brasil é simples, o Brasil é um país pobre, mas que está embranquecendo. Isso aqui é um elogio da vinda de imigrantes europeus para o Brasil, que vêm para o Brasil para embranquecer a população. Isso foi o projeto de trazer europeus para cá, pobre, só europeu pobre, nenhum europeu veio rico, né? Todos nós aqui que descendemos dessa gente, pensa aí no vovô, no bisavô, no trisavô, veio com uma mão na frente e outra atrás, né? Aí essas pessoas vêm para embranquecer a população e trabalhar feito escravo, mas branco, pelo menos. Por isso que é pobre, mas branco. Adivinha o nome do quadro? Um doce, se você imaginar. Aqui não era a maldição de Cã, que a Bíblia conta? Essa aqui é a redenção de Cã. Juro.
um dos quadros mais premiados do início da nossa vida republicana, chamou-se A Redenção de... O Brasil está se redimindo de ter a pele escura e dessa mancha horrorosa que é ser negro ou ser escravo. E a gente já vai, daqui a pouco, você pode até ter ascendentes negros, mas a pele é branquinha. Olha, foi embora a mancha da escravidão. Um horror de racismo. Mas é preciso não acharem que eu estou inventando o que eu estou falando para vocês. Eu estou lendo com um olhar de historiador. Quer dizer, essa passagem foi lida e relida e interpretada de 200 maneiras diferentes, e elas não são as mais interessantes e bonitinhas. Né? Vou avançar um pouquinho mais antes de abrir para vocês. Depois do dilúvio, Deus fica feliz conosco de novo, está tudo bem, a gente começa, passam-se 10 gerações de novo, Torre de Babel. Né? Porque, de novo, a gente começou a brigar, e aí a confusão das línguas é o jeito da Bíblia nos explicar como é que tem tantos povos que falam línguas tão diferentes e são fisicamente tão distintos uns dos outros. E a parte mais importante dessa nova geração é que 10 gerações depois de Noé, sempre 10 em 10, surge Abraão, essa figura que é narrada entre os capítulos 11 e 25 do Gênesis. E com Abraão, inauguram-se 3 outros temas que vão se repetir várias vezes ao longo da Bíblia. Né? A migração para Canaã, a ideia da terra prometida, porque ele sai da Babilônia, ele sai da Mesopotâmia, onde morava com a sua família, vai para o deserto buscando essa terra. E essa ideia da Bíblia buscar a terra prometida, que depois Jesus para os cristãos vai dizer, meu reino não é desse mundo, é outro. Sabe? O reino prometido não é aqui, é lá, mas para os judeus é aqui. Né? Tá lá. Isso vai se repetir várias vezes. A ideia que Deus promete para ele, quando faz o pacto com ele, que ele vai ter uma extensa descendência, né? Quer dizer, aqui a imagem mostra isso, que vocês vão ser mais numerosos que as estrelas no céu, para um homem já velho, né? E que a terra prometida seria o local dessa grande nação. Ali haveria uma grande nação deste povo escolhido, e com isso Deus está meio que reinventando a humanidade. Vamos entender, ele cria a humanidade, expulsa a humanidade. A humanidade cresce de novo, ele mata a humanidade, recomeça. Manda o arco-íris, fica de bem. Dispersa gentes. Aí eu fico pensando, Deus olhou e falou assim, essa gente não tem... Meu Deus do céu, os humanos eles erram atrás do outro. Bom, eu vou ter uma outra ideia, eu vou escolher uma família e dizer, aqui vai começar uma humanidade diferente. Que sobre elas tem uma promessa. Tá? Isso aqui eu já comentei com vocês. Na verdade, esse Deus único que se revela para Abraão, quando você vai para a arqueologia, não é assim que acontece. De novo, isso é o relato deixa... Eu vou mostrar para vocês que tem ali uma coisinha ou outra. Mas quando você vai para a arqueologia, para o mundo concreto, não era assim. O que a gente sabe dos judeus de milhares de anos antes de Cristo, pelo menos 1000 antes de Cristo, é que eles acreditavam em vários deuses e deusas. Nós temos prova disso. E com o tempo, parte deles começa a pegar um Deus, Yahvé, ou Elohim, na outra tradição, e transformar esse Deus primeiro num Deus favorito. Esse é o Deus, tipo Zeus, é o Deus mais poderoso entre os deuses, mas tem outros deuses. Essa fase do judaísmo a gente chama de monolatria. Latria tem a ver com adoração. Mono é um. Então, de vários, eu adoro um, mas sei que tem mais. E vai demorar um pouquinho mais para ficar claro para os judeus que não é que tem vários, só tem um. E isso é monoteísmo. Só existe um Deus. Theo, Deus, mono, um. Quer ver a prova? Esse aqui é uma, mas tem várias. Né? Isso aqui foi encontrado numa escavação no deserto, sabe o Sinai? Esse é ali entre o Egito bom, que deu problema, a guerra entre o Egito e Israel e tal. Então, ali sempre teve passagem de judeus, sempre. Afinal, o Egito é um polo, ali é uma passagem. No norte do Sinai foi encontrado esse fragmento de cerâmica que vocês estão vendo aqui, mas é muito difícil de enxergar porque ele é bem velho. Tem 2.700 anos por baixo. Né?
Mas quando você faz o decalque dele, esta é a imagem que você vê ali. E você já tem escrita. Os judeus têm escrita nessa época. Né? Um proto-hebraico aqui. E olha que interessante quando está escrito quem são estas figuras aqui. Este é Yahvé, e ele é um Deus masculino, como não deixa de ver aqui. E isso está escrito aqui. E essa é sua Asherah, ou Aserá, em português. Né? A sua esposa, uma deusa, uma mulher. Deus era casado. Né? E ele não é só Javé. Aqui ele é Javé de Samaria. Samaria era a capital de um possível reino, sendo otimista, um possível reino dos judeus. Né? E aí ela está associada, para quem está no grupo de história, que eu tenho um grupo de história, um clube de história com o pessoal da Latitudes, a gente acabou de falar do Egito, e eu comentei sobre uma deusa egípcia chamada Aptor. Lembra que era uma deusa meio boi, ligada à maternidade, à fertilidade? Pois olha a mesma lógica do boi, da vaquinha amamentando aqui, né? A capacidade de criar vida, da criação. Então, a Asherah, junto com o Yahvé de Samaria. Ser um Yahvé de Samaria dá a ele um local. Repare, ele é um deus de uma cidade. Ele é o deus Yahvé. E no mesmo vaso, fala em outros Yahvés. Yahvé de não sei da onde, Yahvé de não sei da onde. Então, é a passagem que eles gostam de Yahvé pra caramba, falam mais de Yahvé do que... Mas ele é casado e tem uma deusa. E isso, se você for olhar na Bíblia, está lá. Na tradução para o português, como eu falei, fica complicado de encontrar. Difícil, você tem que pegar uma tradução muito rigorosa, porque isso vai sendo mascarado. Normalmente as nossas traduções vêm do latim, e o latim mascara isso. As traduções direto do grego ou do hebraico preservam isso. E aí você percebe que nesse local também se falava em outros deuses, como El, daí Elohim, o deus também que depois se funde com Javé, num único deus, né? E Baal, que é um deus tipicamente da Mesopotâmia. São mencionados como... Então, tem vários deuses num único vaso que foi encontrado. Mas tem vários, tem estatuetas de Asherah, tem vários. Não é que eu trouxe um exemplo de um monte que foi encontrado. E a Bíblia fala disso. Se você ler o Êxodo com atenção, lá pelas tantas, Deus diz, eu sou um Deus ciumento. Você tem ciúme de quem, se você é único? Né? Ele tem ciúme de outros deuses. E olha que essa passagem no livro de Reis, que a gente vai comentar na próxima aula. Jamais, eu peguei a tradução direto do hebraico. Em português, normalmente ela fala num poste de madeira velho, que preservam os costumes dos pagãos, ele traduz de um outro jeito, mas a tradução correta é: jamais levantem um poste de madeira para Aserá, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Isso é um mandamento. Então, você percebe o momento em que os sacerdotes estão dizendo, olha, não tem mais, só tem um. Mas as pessoas ainda não internalizaram isso. De novo, isso não diminui a Bíblia, não diminui a sua fé, mas dá historicidade a ela, mostra que é um processo de construção da ideia de um Deus único. Daqui para frente eu comento com vocês na próxima aula. Então, cenas do próximo capítulo. Nós vamos falar do que aconteceu pós esse pacto com Abraão, né? E os descendentes de Abraão, eu vou partir disso com vocês, porque ele vai ter 2 filhos, né? Agar, uma com Agar, que era a serva, a escrava, Ismael, e depois com a sua esposa mesmo, Sara, Isaac. Aqui está a semente da briga entre judeus e palestinos. Aqui, nesta passagem. Né? Roda, roda, roda. Eles vão dizer 200 coisas. Mas quando você aperta, é aqui. Eu vou explicar para vocês na próxima aula. Essa árvore genealógica do Abraão, ela é o ponto de partida da gente entender histórias da Bíblia e como elas são lidas dali por diante. Então, é cenas do próximo capítulo aqui para vocês. Também nós vamos falar sobre os livros que têm leis na Bíblia, né, pós-Êxodo. Né? Então, e aí entender como algumas delas a gente lê até hoje mais que outras. Né? Tem coisas que a gente continua entendendo como mandamentos, outras como menos, certas leis que valem, certas leis que a gente esqueceu. Né? Então, eu vou provocar vocês um pouco sobre essa lei da conveniência. A lei que me convém, eu sigo. A lei que não me convém, eu não sigo mais. Né? Então, na próxima aula que a gente continua falando do Pentateuco, essas são ceninhas de onde a gente vai parar.
Mas por hoje tá bom, falamos bastante. Aliás, eu falei muito, agora eu quero ouvi-los, quero bater papo com vocês. Viva, Duda! Que incrível! Incrível a gente conseguir começar a decodificar essas informações. Muito bacana. Então, vamos já para as perguntas, que temos bastante aqui. Vamos começar, então, com uma pergunta da Sarita. Deixa eu só aumentar aqui. Aí, pronto. Duda, você poderia explicar melhor por que a Torá não tem passado, presente e futuro como o Pentateuco? Não seriam dois planos temporais, Antigo e Novo Testamentos? Entendi a pergunta. Ó, vou começar ao contrário, vou começar do fim da sua pergunta. Não seriam dois planos, o novo e o antigo? Sim, você tem razão. Se eu sou cristão, esse é o tempo, essa é a lógica maior. Mas aí tem a ver com o que significa testamento. No nosso dia a dia, e na maior parte das línguas, testament, tal, você faz no sentido de... o que significa testamento em português? Quando eu estou morrendo, são os meus últimos desejos, né? Ali, o que eu deixo em papel para o futuro. Mas não é isso que quer dizer esse testamento da Bíblia, né? Ele tem a ver com com a raiz latina, testamentum, né? E com o verbo anterior, isso vem de duas palavras anteriores, né? Que é testare, de onde vem atestar em português, testemunha em português, imen, que significa acordo, pôr em acordo. Né? Então, pôr em acordo aquilo que nós testemunhamos, seria mais ou menos isso que quer dizer testamento. Em outras palavras, um pacto, uma aliança. Né? Então, quando você pega a Bíblia e fala em Antigo e Novo Testamento, você está falando na antiga aliança, aliança mosaica, aliança de Moisés, essa aliança que não deu tempo de eu falar hoje, mas que Moisés chega com as leis, faz o resumo das leis, depois os sacerdotes, quer dizer, ele vem com 10 mandamentos, mas se eu for ler o Velho Testamento inteiro, são 613 mandamentos. 613. Aí é mais difícil, né? Porque 10 a gente tem dificuldade para decorar, calcula 603, começa a virar igual a Constituição no Brasil. Ninguém conhece ela inteira. E aí qualquer coisa que eu cito parece verdade. Né? E aí você tem a nova aliança com Jesus. Jesus Nazaré é a nova aliança, que, como eu falei, afirma e ele confirma e renova o pacto. Né? Então, é isso que quer dizer. Quando eu penso por esse lado, você tem razão. É o passado, o presente, e nós somos o futuro, ou qualquer coisa que o vai. Por outro lado, o que eu queria que a gente entendesse é que os judeus, é claro que eles têm passado, presente e futuro. Na aula que eu vou falar sobre os profetas, que acho que daqui 2 ou 3, eu não lembro mais de cabeça, mas nós vamos ver que a ideia profética é uma aposta no futuro. O tempo todo, o futuro é melhor que o presente. Eu vou desenvolver um pouco isso com vocês. Então, tem uma lógica de passado, presente e futuro na leitura judaica. O que eu queria que vocês entendessem é que se eu sou judeu, a leitura é muito mais moral. Moral. O que está ali nessas primeiras histórias da Bíblia, da criação, passando por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, até os profetas, essas histórias todas, elas têm um fundo moral, que no fundo é a mesma história, sendo contada várias vezes. Que é isso que eu mostrei para vocês. Se eu me aproximo de Deus, tá tudo bem. Só que aí Deus me enche de bênçãos, eu vou adorar, né? Porque só ganhei. O que quer dizer bênção? Bênção mesmo. Fiquei rico, filho, terra, colheita, poder. E aí eu me deslumbro com isso, presto mais atenção nisso do que em Deus, me afasto de Deus. E aí começa a fazer bezerro de ouro, estátua para não sei quem, esqueço de Deus, Deus me pune, pode ser com uma dilúvio, qualquer outra, eu volto para Deus. E aí volto. Esse ciclo é um pouco a tônica da Torá e da Tanakh inteira, do Velho Testamento inteiro, é isso o tempo todo. Né? Então, essa leitura é mais importante do que você fazer um encadeamento começo, meio e fim. Né? Os judeus leem a Tanakh de um jeito um pouquinho diferente. Assim, a Torá, e não fui eu,
Cuidado com o que você vai compartilhar quem apertou aqui sem querer. No seu computador tem as suas coisas, então, por favor. Eu digo isso porque eu já vi de tudo nessa pandemia. De tudo em aulas. Inclusive coisas que tirem as crianças da sala. É isso. De tudo. Então, que eu falo, cuidado. Mas onde eu estava antes de eu ficar vermelho comigo mesmo, que eu lembrei da cena que eu vi aqui. Lembrei. Da lógica, né, que tem aqui. Então, veja, tem uma noção ali, essa noção é muito judaica, e a noção judaica é distinta, né? Então, eu falava da organização dos livros bíblicos. Quando eu pego a Tanakh, o Netuvim, que é a segunda parte, ela é só dividida em 3. A Torá, Netuvim e o Ketuvim. Essa segunda parte, ela não condiz com a ordem dos livros que você está acostumado na sua Bíblia. Os livros são os mesmos, mas estão em outra ordem. Então, ele mistura livros que nós chamamos de livros históricos, como os livros de Juízes e Reis, com livros proféticos. Mistura essas duas coisas. Mas aí no Ketuvim, que significa mais ou menos um arranjado, os outros todos, né, que são os livros que têm as leis e tal, também tem livros proféticos. Daniel, por exemplo, que é um profeta maior, está no Ketuvim. E a nossa Bíblia organiza de um outro jeito, põe Daniel junto com os outros profetas. Então, é diferente e é a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso faz com que a maneira pela qual eu entendo o texto é outra. E a principal diferença é que, para um cristão, tudo isso é um enorme prelúdio para Cristo. E para os judeus é um enorme testamento, ou seja, uma enorme aliança que mostra como eles são o povo escolhido e têm o direito a uma terra prometida e a felicidade nesta terra aqui, como um povo especial, né? E que através deles, isso é Gênesis, o mundo inteiro será salvo. Não se fala como, mas é mais ou menos essa a ideia, né? Então, repare, é diferente, não tem como ser igual. Não sei se ficou claro. Claro que tem presente, passado e futuro, mas são orientados de maneiras distintas. É isso. Muito bem. E a próxima da Johanna pergunta: e Lilith, a primeira mulher de Adão que ele rejeitou? Quem perguntou? A Johanna? A Johanna. A Johanna é versada aqui em Cabala e tradições mais esotéricas dos judeus. Olha, já apareceu gente postando. Estou falando, o pessoal está louco para mostrar o que anda vendo em casa. Vamos parar. Espero que seja o YouTube vendo a pessoa tentando achar um convite. Mas, enfim, quem é Lilith? A Lilith é uma tradição, porque é o seguinte, você imagina que esse texto tem 2.500 anos, que ele ficou estável, mais ou menos. E os judeus estão lendo esse texto há 2.500 anos. Se você é de família judaica, você sabe que existe na sinagoga um ciclo de 1 ano, em algumas é de 3, em que você lê junto a Bíblia inteira. A Bíblia judaica inteira, toda lá. Então, a cada 1 ano, a cada 3 anos, você leu tudo. A vida inteira. Se você é um sacerdote, se você é um especialista, se você é muito religioso, você leu 200 vezes ao longo da sua vida. E aí você, como a Regina, Luciana, Aparecida, nós estamos aqui, nós 4, eu estava lendo ali o texto, vocês repararam que ele fala, no começo, lá do Gênesis, que tinha uma mulher e um Adão e uma mulher. Deus criou, ele não fala o nome, ele fala o homem e a mulher, só que homem em hebraico é Adão, né? Criou Adão e uma mulher. Lembra? E mais para baixo ele fala que tirou, aí o Adão estava sozinho. E aí Deus tirou uma costela dele e fez a Eva. Sabe que ideia que me ocorreu aqui, Aparecida, Luciana, Regina? Não sei se vocês vão concordar, mas fiquei com a sensação que ele tinha uma mulher antes. E que essa mulher meio que sumiu, por isso que ele ficou sozinho. Deus criou junto, essa mulher, por alguma razão, sumiu, e aí veio Eva como uma segunda esposa, né? Assim, um segundo momento. E essa tradição, que é uma tradição mística judaica, eu estou simplificando, mas é exatamente isso que foi lido, eles inventaram até o nome, Lilith, só que é um nome mardito. Lilith teria, isso tudo que eu estou falando não é bíblico, não é canônico, mas é tradição, né? Uma vez dando um curso parecido com esse, só que só sobre o Antigo Testamento, durante um semestre inteiro, num outro lugar, toda semana, o grupo que também fazia aula comigo, fazia aula com o rabino.
Elas me perguntaram de Lilith, eu contei. Elas foram falar para o Rabino mandou lavar a boca com água e sabão. Né? Então, eu quero que vocês entendam com isso o quão é mardita mesmo. O que acontece? Essa mulher teria desafiado a autoridade de Deus, tentando dominar Adão, ou algo que o valha. E Deus a expulsou, e ela meio que virou um demônio, uma espécie de bruxa. Certo? Uma mulher rebelde com o seu papel na criação. Por isso é que ele tira a costela e faz Eva submissa. Não adianta, né? Porque Eva está na Bíblia a 3 linhas e já provoca a expulsão do paraíso. Né? Então, é da natureza da mulher ser assim agitada. Segundo a Bíblia. Não eu. Ou Agora, Adão veja. tonto, sempre foi, né? O Adão o quê? Um tonto, sempre foi um tonto de aceitar tudo que as mulheres falavam. Bem-vindo ao mundo dos homens, né? O que eu falo, que explica melhor isso é a frase do como é que é o nome? Daquele filme, bobinho, mas O Casamento Grego. Que tem uma cena que o pai da noiva fala assim, o homem é a cabeça da família, é ele quem pensa tudo e organiza a família, e faz um discurso patriarcal, assim. Aí ele fica quieto, a mãe vira e fala assim, e a mulher é o pescoço, põe a cabeça onde bem entender. Exatamente isso. Manipula a cabeça onde quiser. Que é maravilhoso. Mas eu entendo todas essas coisas. Mas, de qualquer forma, Lilith seria essa mulher, né? Pá. Então, ela virou o que a tradição... Olha que legal, 2 tradições. Uma, a misógina. Então, no século XVI, que é o século da demonologia, século que os europeus estão inventando nome de demônio, Azazel, babá, eles pegam Lilith, eles pegam lá dos judeus, né, tem muito judeu, Lilith se torna um súcubo, que é um demônio específico, um demônio que suga a sua vida enquanto você dorme, especialmente de crianças, porque ela não pode ser mãe, então ela é a explicação para a morte súbita, bebês que morrem durante a noite, né? E aí, isso que eu estou contando não é verdade, é uma tradição. Tem muita gente na Inglaterra e nos Estados Unidos que acha, não é verdade, não é uma falsa etimologia, mas mostra como, tá lá, que a expressão lullaby, em inglês, que quer dizer canção de ninar, viria de uma expressão chamada Lilith, que é o nome dela, Abe, afaste-se. Lilith Abe, lullaby. Né? E que essa Lilith Abe era colocado no berço das crianças como se fosse um talismã para afastá-las. É por isso que você canta para o seu filho, para encantá-lo e ela não leva. É o bicho-papão, né? Como fica a coisa. E aí vem o outro lado. As feministas nos anos 60 e 70, bem que fizeram quando criaram uma das suas revistas, uma das mais duradouras revistas feministas que já foram publicadas, durou mais de 20 anos. Adivinha o nome da revista? Lilith. Aqui nós não obedecemos homem, não. Aqui a revista subverteu quem é mal, quem é bom. Então é maravilhoso, que eu falo, no feminismo, gostando ou não gostando, mas no feminismo ou na tradição de pensar bruxas, uma tradição louca da Bíblia, como Lilith, está lá também. Quer dizer, esse texto é maior até do que o próprio texto. Ele cria tradições que estão para fora. Muito legal. A gente teve essa mesma dúvida numa aula sobre arte, uma aula sobre Kiefer. Acho que quem estava na aula lembra que ficou essa dúvida. Então, legal que você respondeu. Eu vou encaminhar para a professora. Muito bom. Bom, a Gilda pergunta, Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento? Eva comeu? Eva, uhum. Deu para Adão comer, que foi o problema, né? A Bíblia dá a entender que o Adão comer que é o problema. Se você voltar na Capela Sistina, é legal a cena também que ele pinta, porque ele pinta os dois cedendo ao mesmo tempo a tentação. Não a Eva cedendo primeiro, como é o clássico da arte, e depois o Adão. Mas os dois ao mesmo tempo, e os dois sendo expulsos ao mesmo tempo. Então, o Michelangelo tem uma leitura mais igualitária, assim, desde o começo, mas é isso, tá lá. Muito bom. A Cristina comenta que maravilha você ter tido 2 filhas. Eu acho que também acho. no meio da aula. Foi o melhor, não sei como apareceu, mas foi o melhor, talvez, porque elas não estão aqui hoje, né? Às vezes elas aparecem na aula. Mas eu tenho gêmeas. E eu falo, foi o melhor susto que eu já levei na minha vida. Mas foi um susto, né? Porque eu estava todo feliz, minha esposa estava grávida, a gente queria faz tempo o filho, não engravidava, aquela história toda. Eu estava em Minas Gerais, não consegui acompanhar
a minha esposa no primeiro ultrassom, quase morrendo de culpa, desesperada, me ligue. Eu estava voltando para o aeroporto, estava dando aula lá, ia voltar para cá. Na época a gente viajava para dar aula, né? Agora tudo em casa. Mas o interessante é que eu chegando no aeroporto, ela me liga. E eu, puxa, desesperado, atendi ali pelo carro. Minha esposa, tá tudo bem, tá tudo certo, eu só preciso que você encoste o carro. Eu falei, ué, por quê? Não, encoste o carro. O coração aqui, encostei o carro. A hora que eu encostei o carro, você tá com o carro parado? Tá. São 2. Estão ótimos. A gente não sabia que eram 2 meninos, 2 fetos, né? Então, assim, e aí o meu cérebro só pensando, onde eu vou pôr? Que é isso? E, de fato, é uma aventura. Quem tem gêmeos sabe do que eu estou falando, né? Que é uma indústria. São 20 não sei quantas fraldas por dia, 20 não sei quantas mamadeiras por dia, cólicas intermináveis. É uma delícia, mas é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Não, Mas as alegrias estão em dobro, com certeza. As minhas têm não, claro. anos hoje. Quanto? 32. 32? É. Que maravilha. E eu tive mais uma ainda. Vocês vão ter outra, você vai ver. Não. Aí eu já... Minha esposa pode, eu já me operei. Assim, isso foi muito claro. Eu falei, se você quiser, não vai ser meu. Tá tudo bem. Mas ufa, que foi um negócio, você sabe, né? E assim, eu viajava muito. Imagina, as meninas tinham, sei lá, 5 meses, eu fui para os Estados Unidos. Eu já estava marcado. A minha esposa iria comigo e a gente ia com o nosso filhinho. Essa era a ilusão, né? Mas daí vieram 2 e a Aline, puxa, ali ficou muito difícil para se recuperar da gravidez e não sei o quê. E eu tive que ir. Elas tinham 5 meses. Aí falar, não, não quero, né? Assim, então, essa coisa de viajar e ter filhos, aí é isso, muda a nossa cabeça, né? Filho é um treco que você pode ter ou pode não ter, a vida é cheia de significados, tendo ou não tendo, mas quando você tem, se altera completamente o significado, né? Não adianta. E deixa de ser sua vida para ser uma vida em que você... Eu falo, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar um espectador, às vezes, da minha vida. Não sei se você tem essa sensação, Cristina, que você fica olhando para os seus filhos e fica fazendo... Você fica observando a vida, né? É isso, assim. E a gente não tem, a gente é protagonista da própria vida até essas criaturas surgirem e sugarem tudo, né? E a gente chora, dói, não é só glória, mas também como é gostoso, né? Como é legal, como é fantástico. Adoro. muito Sou um bom. pai feliz. Viva, isso aí. A Estela pede para você explicar melhor o conceito de holocausto na Bíblia. O holocausto é sacrifício. É isso. Curto e simples. É isso, né? É um tipo de morte sacrificial, né? Isso é uma morte em homenagem a. É isso. Então, na verdade, a gente chama de holocausto, a Shoah, o massacre, na verdade, o genocídio cometido pelo Hitler em relação a judeus, ciganos, homossexuais e outros povos, como fala em holocausto, para dar também uma camada religiosa por conta dos judeus. Né? Mas, na verdade, é um genocídio, é só um nome para um tipo de genocídio. 6 milhões de pessoas morreram. É uma coisa brutal. Exato. A Cláudia comenta, eu acho que ela só faz uma pergunta, instinto de matar, eu acho que foi na parte que Do você Caim e Abel. comentou. Exatamente, Caim e Abel. Exato. Eu imaginei. Cláudia, então, a Bíblia diz que sim, nós temos possivelmente um instinto, está em nós somos capazes de matar, né? No que ela tem razão. Eu, a Kênia, a Regina, a Sabrina, todos nós aqui somos capazes de matar, né? Que a gente deseja fazer isso, que está certo fazer isso, a Bíblia deixa claro, com todas as letras, que não. Mas nós vamos chegar mais para frente num discernimento que é um pouco mais difícil, porque Deus autoriza, sim, matar. Então, por exemplo, depois do Êxodo, a gente tem as histórias de Josué, em Canaã, são histórias que, em nome de Deus e da promessa, você mata cananeus, você mata filisteus, como se a vida dessas pessoas valesse menos para a promessa. Então, há dubiedades na Bíblia sobre... Por isso que eu estou falando, eu insinuei hoje aqui algo que eu vou desenvolver depois com vocês. A ideia de humanidade é ressignificada na Bíblia.
No primeiro momento, todo mundo é humano. Depois do pacto, tem humanos melhores que outros, né? Porque tem humanos que são escolhidos e outros que não. Né? Não à toa que o judaísmo é uma religião pequena no mundo, uma religião de escolhidos. Enquanto o cristianismo, com a ideia do batismo, e com o batismo se abre para qualquer pessoa, você não precisa ser escolhido, né? O batismo... E qualquer pessoa pode batizar, quer dizer, não é só Jesus. Qualquer pessoa, ou João Batista, qualquer pessoa pode batizar. E aí a religião tem um certo sucesso. Agora, se você perguntasse para mim, nós temos o instinto de matar, eu entenderia isso com o seguinte: nós somos maus ou bons? Essa é uma pergunta de R$1 milhão também. Quer dizer, a filosofia se perguntou isso várias vezes. Para o Rousseau, temos uma essência boa, mas a gente se junta em sociedade e a sociedade nos corrompe. Né? Hobbes, a gente sabe que é o contrário, né? O homem vive em estado de guerra de todos contra todos, a sociedade nos constrange e aí a gente aprende a não matar, a não fazer o mal pelas leis, por alguém nos vigiando. Outras filosofias que não dá tempo de eu nomear aqui também falavam disso. Tem um anel famoso na antiguidade que deu origem a vários filmes de Hollywood, que a ideia, por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui que eu não falei, a própria Cláudia. Cláudia, eu vou fazer a pergunta para você. Se você se tornasse invisível, ganhasse um manto da invisibilidade, um anel que a tornasse invisível, e aí vai. Você seria a mesma pessoa que você é? Primeiro instinto? Claro! Só que eu falo, pensa bem, ninguém escuta você, ninguém vê você, você é uma coisinha no ar. Você pode estar em qualquer lugar, escutando qualquer conversa, vendo qualquer cena. Você pode entrar num banco e pegar dinheiro, ninguém vai perceber. Você pode manipular coisas, pode soprar coisa no ouvido das pessoas. Então, reparem, o que na verdade os antigos estão nos contando com essa história da invisibilidade? A moral é sua? Você consegue distinguir o bom do mal? Você tem uma ética capaz de distinguir bom do mal? Então, qualquer coisa moral na vida deriva de você? Ou ela deriva de alguém estar te observando? Então, se você for invisível e ninguém te observar, não tem por que ser moral. Você entende a pergunta? A Bíblia brinca com isso. E a pergunta que eu fiz para vocês na aula passada. Quer dizer, você faz o bem porque Deus mandou? Ou porque o bem é necessário de ser feito, independente de Deus? A Bíblia brinca com isso várias vezes, né? E a minha resposta é essa: nós somos capazes de fazer o bem e o mal, ao mesmo tempo, inclusive, né? No mesmo dia. E essa dualidade da nossa essência nos ajuda a entender um pouquinho quem somos como humanos. Mas é isso, nós temos um instinto de matar. Né? O que eu diria para você é segura quando ele vier. Respira! Respira umas 10 vezes. Depois de umas 10 respiradas, você fala, não, ainda vale a porrada, tudo bem. Mas nunca siga um instinto. Né? Tente sempre usar a cabeça. É um pouco isso. Eu li em algum lugar esses dias falando que o homem só pode ser considerado realmente bom se ele já teve a oportunidade de fazer o mal e não fazer, né? Então... É uma definição bacana, né? O que mostra uma filosofia bem oriental, né? Quer dizer, o bom e o mal precisam coexistir para que um exista e o outro exista. E aí dentro do mal tem bem e dentro do bem tem mal. Né? É isso. Se eu sou capaz de resistir à tentação, ao instinto, eu sei que eu fui bom. Mas também a gente sabe que consegue ser bom fazendo coisas instintivamente boas. Porque também tem um instinto bom. Né? A pessoa capota na rua, você vai lá ajudar. Esse instinto de cuidar do outro também é bíblico. A Bíblia vai falar disso várias vezes, de cuidar do outro sem olhar a quem, de amar o outro acima de qualquer coisa. Quando eu chegar em Jesus, vocês vão achar que eu sou cristão, mais do que vocês. Mas eu, de fato, adoro Jesus. Eu acho Jesus uma figura... O amor cristão é um amor impossível, na verdade, mas ele é lindo. E quando Deus diz para você, ame o próximo como a ti mesmo, e Deus acima de todas as coisas, repare, ele não está falando para você amar uma pessoa igual a você. Ele está mandando você amar. Eu pensei numa pessoa aqui, não vou falar porque eu não entendo, não sei o que vocês pensam dela, mas certos seres humanos que o seu instinto é de matar. Mas você tem que amar. É esse que é o próximo. A pessoa independente de quem ela é. Né? Isso é muito difícil. Isso é muito você já difícil. Está pedindo muito, Duda, nesse caso. Não fui eu que pedi, foi Jesus. Eu não pedi.
Eu não vi. Será que é alguém que não tomou vacina e que não gosta de vacina? Então, Então, vai pensando. Kênia, é esse aí que você tem que chamar para uma sopa na sua casa. Mas será que alguém, quer dizer, a gente até deseja o mal para esse alguém, às vezes? Tá vendo? Tá vendo como é provocador? O amor de Cristo é um amor provocador, não é um amor fácil, não é um amor simples, né? Um amor entre iguais é um amor grego, né? Que aí eu gosto da Johanna, eu gosto da Mônica, porque a gente está aqui intelectualmente parecido e tal, né? Ou tem também o amor desejo, né? Eu posso desejar, e aí... Mas esse amor caridade, esse amor... Eu preciso cuidar daquela pessoa, né? Que é a metáfora do bom samaritano. Puxa, isso é difícil pra caramba, né? Isso é difícil, porque é mais fácil você cuidar de quem é parecido com você, né? Então é isso. Eu, por exemplo, meu vizinho, que não me ouça aqui, é uma criatura execrável. De verdade, ela é a prova de que tem mardito que anda no mundo. É isso, assim. Insuportável, sabe? É desses que grita em jogo de futebol, palavrões que Deus o livre guarde, que anda na contramão, enfim, o cara é acima do bem e do mal, né? Sai pelado aqui na frente, com a barrigona, essas figuras, assim, né? Mexeu com adolescente, então, sabe, uma figura, grita com a esposa, o pacote do idiota completo. Horroroso. Então, você imagina que se ele caísse na rua, eu ia ter que falar, machucou, né? Vem cá, vou cuidar. Depois é óbvio, que também o amor cristão, filho, agora você já viu a luz, perpetue, né? Mas eu teria que oferecer a outra face, quando na verdade se eu caísse na rua eu ia fazer. Meu instinto era esse. Caiu! Não morreu, né? Então que bom. Pronto. Mas é o que volta também àquela história dos nossos filhos, né? É um amor tão incondicional que se vem mexer com os nossos filhos, você é capaz de matar, eu acho. Tá. Porque aí é basal, né? Assim, entendo. Sim, mas, de novo, a Bíblia toca nisso. Está em nós. Nós somos bichos. A gente morde, a gente agride. Mas a gente também é capaz de amar, né? No fundo, o que a Bíblia está chamando a atenção de um jeito muito antigo, primitivo, quase, é para uma coisa que continua atual. Que é isso, quem somos nós? O que nós somos capazes de fazer? Só que numa época que não tem lei escrita, né? A Bíblia, tudo que eu contei para vocês não tinha lei escrita. Então as pessoas tinham que aprender princípios sobre o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer. E aí essas coisas, assim, guardar pai e mãe, é muito povo do deserto, né? A gente tem leis, e aí tudo bem, é um juiz que decida de acordo com a lei, o que a gente fez, o que a gente não fez, né? A gente criou a civilização em conta disso. Mas vamos lá, a gente vai discutir bastante esse negócio aí. Legal. Mais alguma? Sim, temos ainda algumas aqui. A Sarita pergunta, por que no esquema da descendência de Adão há javistas e sacerdotal e sacerdotal e eloísta? Tá, então, a tradição eloísta, porque essa teoria foi criada no século XIX por um linguista alemão, lendo a Bíblia, ele foi percebendo, tem vozes aqui. Ele cria duas, que são as duas que eu apresentei hoje. Mais para frente, as pessoas continuaram lendo e falaram, não, tem mais, tem 4. E a eloísta se dividiu, né? E na sacerdotal e na deuteronômica. A deuteronômica não tem esse nome à toa, foi quem escreveu o Deuteronômio, né? E a sacerdotal é a que faz comentários. Então, quando você lê a Bíblia e ele termina termina a parte dos profetas, ou termina o Êxodo, também tem. Quando termina quando termina o Êxodo tem. Pensando de cabeça onde eu sei que tem. Tem uma espécie de comentário. É como se fosse uma outra... Então, por exemplo, quando morreu Moisés, morre Moisés, antes de falar de Josué, que é a história seguinte, então a história estaria sendo narrada por Moisés, certo? Porque ele que teoricamente escreveu. Para e fala assim, Moisés foi um grande homem. Moisés foi o maior dos profetas. Ele errou. Ele se afastou de Deus, é por isso que ele não conseguiu chegar aqui. Mas ele faz um balanço moral da vida de Moisés e diz, outros homens como ele hão de vir. Essa é a voz sacerdotal, você percebe que é um comentarista, né? Então, a gente imagina que tenha sido essa voz, que não é uma pessoa, né, uma comunidade de pessoas que tenha feito aquela outra, corrigido, entre aspas, ou codificado aquela outra descendência. Então, na verdade, são 4 vozes. Mas eu estou indo devagar, vou ser brincalhão.
eu estou fazendo a revelação aos poucos, né? Para não doer tudo numa aula só, que senão a pessoa fala, pelo amor de Deus, vai embora, tchau, a Bíblia é muito difícil. Paguei o curso, mas não volto. Vamos devagar e todo mundo vai ficar craque em 10 aulas, ou pelo menos vão ter uma basezinha para isso. Essa é a história. Isso aí. A Gilda pede para você retomar, Duda, qual foi o pecado ou mancha de Sem, filho de Noé, que os nazistas se aproveitaram? Não, veja, eles vão dizer que sobre os semitas paira uma mancha. É uma interpretação que aí tem a ver com um concílio que teve na Idade Média. Plínio, me ajuda aí, acho que é 1125. Falando meio de cabeça. Mas, se não me engano, é nesse concílio da igreja, nessa data, que a igreja decide que os judeus são um povo que deve andar com uma marca, porque eles são assassinos de Cristo. E esta é a mancha do assassinato, é a mancha da morte. Porque o que acontecia até então? Veja, o cristianismo não nasceu antissemita. Ele não nasceu achando que os judeus mataram Cristo. Pelo contrário, o Cristo é judeu. Então, os primeiros cristãos eram todos judeus. Eles não têm ódio contra si mesmos. Quando a gente for ver os evangelhos, a gente vai ver que tem briga. Eles são escritos ali nos anos 70, depois de Cristo, e você já começa a perceber brigas. É quando o cristianismo está dizendo, olha, nós somos um tipo de judaísmo que está descolando do judaísmo. Os judeus complicam a nossa vida, porque eles não deixam a gente ir na sinagoga, e não deixam no templo. Você já percebe que estão brigando, mas fica assim. Durante a história da Idade Média, até os séculos 8, 9, em que a Europa é bem ágrafa, tem pouca gente que sabe ler e escrever, a não ser em círculos ali dos francos e tal. Na verdade, as pessoas pensavam nos judeus como um povo que acreditava no mesmo Deus que a gente. E eles estavam ali, andando na Europa conosco. Então, está tudo certo. Se vocês olharem catedrais, não sei se eu já comentei isso com vocês ou não, catedrais na Europa tem muito isso. Normalmente vocês veem a sinagoga, é uma mulher mais velha, olhando para baixo, às vezes, com uma venda. E aí ela está do lado da igreja, a igreja é mais nova, olhando para cima, sem venda. Mas elas estão lado a lado. Então, repare, o Novo Testamento e o Velho, o que não enxergou e o que enxergou. À medida que os europeus começam a se alfabetizar, pelo menos uma elite começa de novo a ler, eles começam a ler os textos dos hebreus, não o Antigo Testamento, mas a tradição rabínica. Cara, é outra religião completamente diferente. Eles não gostam de Cristo, eles não falam de Cristo. E aí começa um horror. Eles não são gente como a gente, eles são piores. E o antissemitismo começa a nascer dessa leitura. Então, e aí você tem uma segunda passagem, que é quando os cristãos culparam, no primeiro momento, o imperador romano pela morte de Cristo, que são os romanos que mataram Cristo, para os judeus. Quer dizer, quando a fé se torna católica apostólica romana, difícil você culpar o imperador. Né? E aí você começa a culpar o Cristo. A maior parte dos cristãos já não é mais de judeus. E aí é fácil arranjar um bode. Essas duas coisas fazem com que os judeus se tornem o bode expiatório da Bíblia, né, na Idade Média. E quando chega no século XII, eles são acusados de deicídio, de matar Deus. E aí o assassinato merece uma mancha bíblica. Tome. É o mesmo concílio que obriga eles a viverem em guetos. Os guetos são criados no mesmo concílio que eles querem usar roupas específicas, um toucado, não podem ter certas profissões, só podem algumas outras, etc, etc, etc. Então, eles são... Bom, leiam O Mercador de Veneza, do Shakespeare. Você vai entender o que eu estou falando, né? A imagem que... Oi? Nada a ver com o Cã da África, que da escravidão, porque essa mancha existiu. Então, veja, a ideia de que você precisa ter uma marca, um sinal. Tá. É a marca, o sinal do assassinato, do pecado, daquele que desrespeita, que está em Caim, que está em Cã, isso eu quis dizer que está em vários locais da Bíblia, como uma mancha. Né? E essa mancha é repetida várias vezes ao longo da história. É isso. Mas a gente pode fazer umas 2 aulinhas no final do ano, 2 aulinhas de... Aula super para cima, a gente faz 2 aulas sobre o antissemitismo. Assim. E eu explico melhor para vocês
o que raio é o antissemitismo na Europa. Você pode entender que ele não brotou com o Hitler. E que ele tem momentos. O Hitler é só um momento bem agudo de uma longa história que teve... Por que a Rússia mata um monte de judeus também? Entender um pouquinho isso é legal. Uma raça perseguida, que já era muito antes. Plínio, Deus lhe pague, 1123. Eu falei 1125, errei por 2, mas... Obrigado. Trave. Bom, obrigada. Nada, imagina. Muito bem. A Mônica pergunta: existe algum texto na Bíblia que diz por que Deus escolheu Noé? Eu fico me perguntando até hoje, né? Por que Deus escolheu aquelas pessoas, mas tem a ver com a escolha de Deus. Nem o próprio Noé, assim como os próprios escolhidos, não é logo isso. Tá, vou lá e faço. Eles têm um momento de dúvida, questionam, mas sou eu mesmo, né? Porque a pessoa não se enxerga digna daquilo. Mas é isso, mas não tem uma explicação você, né? Na verdade, a explicação fica implícita, que ele é uma família de justos. É a família de uma pessoa, a família toda era boa, não vivia como os outros em pecado, etc, etc. Mas daí a entender se era a única família realmente que não tinha nenhum pecado, ou exatamente por conta disso, é difícil de saber, né? Não fica muito claro, não. Bem, e a última pergunta da Quênia: qual a Torá escrita mais antiga encontrada até hoje e onde foi encontrada? Bom, que existem fragmentos delas bem antigos. Que tenha mais completo que eu conheço são os manuscritos do Mar Morto, né? Que são escritos, se não me engano, ali por volta de Jesus, naquela época. E foram descobertos também por mero acaso, que mostra que a arqueologia é isso. O cara jogou uma pedra, acho uma coisa assim, dentro de uma caverna, escutou um barulho, entrou, tinha um monte de pergaminho lá dentro, e as pessoas estão fazendo quebra-cabeça até hoje, remontando. E ali tem uma versão bastante completa dos textos antigos, etc. Então, em outras palavras, é certeza que por volta do tempo de Jesus já existiam versões escritas, e aí vai. Quem eram aqueles povos que fizeram isso? A gente teria que falar dos essênios, que a camada era aquela de pessoas ali, etc. É uma história um pouco mais longa. Mas você tem versões anteriores mais fragmentárias aqui a colar. Então, a tradição estava escrita antes, né? Inclusive, sobrevive até em pedacinhos de cerâmica, com trechos bíblicos. Então, naquela época que tem esse mais completo, já tem pelo menos uns 500 anos, que essa era uma tradição escrita. Ainda assim, tem distinções para o cânone, porque você vai mexendo nele ao longo do tempo, né? Então, eu não lembro de mais de cabeça, mas tem passagens mais longas, algumas mais curtas, mas as histórias estão ali como um todo. Maravilha. Então, acho que terminamos. Tem um comentário da Helena te parabenizando pela humanidade e muitas pessoas concordando com a sua sugestão do próximo curso. E é isso, acho que finalizamos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se não, acho que podemos encerrar por hoje. Estamos todos bem? Então, Muito ótimo. boa a aula. Aula excepcional, adorei. Então, Muito nos vemos boa. semana que vem. Para mais revelações. Ide em paz. Muito obrigada. 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 Noite a todos. Até Muito mais, boa. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Beijo. Ótima noite. Até semana que vem. Tchau. Sempre Tchau, terminamos Ana. em 3. Tchau, tchau, gente. 2, 2, 1. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.